Olá, a aula de hoje é sobre regência verbal. Bom, eu já devo ter falado alguma coisa para vocês, mas vou falar novamente. O que seria regência verbal? A regência verbal é o comportamento de um verbo diante de seus complementos, certo? Sempre assim. É o comportamento de um verbo diante de seu complemento ou de seus complementos. Esses complementos poderão vir ou não precedidos de preposição. E algum tipo de preposição vai variar, depende do verbo, depende da semântica do verbo, do sentido do verbo. Então eu vou dizer de novo, o que seria regência verbal? Preste atenção. Regência verbal é o comportamento de um verbo diante de seu complemento. Esse complemento vai vir ou não precedido de preposição, dependendo do sentido do verbo. Por isso que a gente diz que é uma regência verbal. Pois bem, aqui nós temos o seguinte: alguns verbos e seus complementos. O verbo aconselhar, por exemplo, toda vez que você achar na frase o verbo aconselhar, seja em que modo ou em que tempo que tiver, não importa qualquer tipo de modo ou tempo, ele sempre vai ser transitivo direto e transitivo indireto. Ou seja, ele vai ser sempre não regido por preposição e regido por preposição. Agora, o que acontece com o verbo aconselhar é que você pode inverter. Você pode dizer assim, aconselhou-o, então você já achou o objeto direto aí, já achou o verbo transitivo direto, e o objeto direto é esse ó, aconselhou alguém, né? A quê? A tomar o ônibus cedo. Mas você pode inverter. Você pode colocar o objeto indireto primeiro, aconselhou-lhe, aí você tira o objeto indireto agora e transforma o restante da frase em objeto direto. Tomar o ônibus cedo. Ou seja, o verbo aconselhar, ele tem duas regências, certo? Ele é transitivo direto para coisa ou pessoa e transitivo indireto para coisa ou pessoa. O que você não pode fazer no verbo aconselhar é colocar dois diretos ou dois indiretos. Fazer dele um verbo com dois complementos diretos ou com dois complementos indiretos. Você escolhe. Se você começar com o complemento do verbo aconselhar sendo um objeto direto, o outro complemento dele terá que ter a preposição, porque vai ter que ser agora vai ter que ser um verbo transitivo indireto, ou seja, vai ter que aparecer o objeto indireto. Então vamos lá. Já o verbo agradar diz o seguinte: no sentido de acariciar ou contentar, certo? Fazer carinho, passar a mão, alisar. Ele pede o objeto direto e não tem preposição. Então, se na frase você quer usar o verbo agradar e no sentido de acariciar, fazer carinho, alisar, passar a mão, então ele não tem preposição, porque ele vai ser um verbo transitivo direto. Então você vai fazer assim a construção: agrado minhas filhas o dia inteiro. Veja que depois do verbo agradar não tem nenhuma preposição. Olha, veja aqui esse exemplo aqui de baixo. Para agradar o pai, ficou em casa naquele dia. Veja que o verbo agradar também está no sentido de agradar, alisar, passar a mão, fazer carinho. Ok? Então, nesse sentido, esse verbo agradar, ele é transitivo direto, a regência dele é transitiva direta, não tem preposição. O que tem na frente é um objeto. Muito bem. Já agradar, mudando o sentido para agradar o sentido de ser agradável, de satisfazer, de causar satisfação no outro. Veja que é diferente. O primeiro agradar é fazer carinho, alisar, passar a mão. Esse agora é você causar satisfação no outro, certo? Você ser agradável. Aí agora ele pede a preposição a, tem que ter a preposição a, e ele passa a ser um verbo transitivo e indireto. E o complemento dele se chama objeto indireto. Veja só, as medidas econômicas do presidente nunca agradam ao povo.
Então veja que esse verbo agradar agora não é fazer carinho, é causar satisfação. E nesse sentido, a regência do verbo agradar, no sentido de causar satisfação, pede a preposição a. Veja aí que ele está aí, ó, ao. Esse azinho junto do o aí, essa contração, esse a é uma preposição exigida pela regência do verbo agradar, quando ele está no sentido de ser agradável, de causar satisfação. Não no sentido de fazer carinho, porque no sentido de fazer carinho, o verbo agradar é transitivo direto e não pede preposição alguma, ok? Muito bem. Vamos lá. Agora vamos para o verbo agradecer. Esse é bom também. Veja, o verbo agradecer, ele pode ser transitivo direto, ou seja, não vai pedir nenhuma preposição, ok? E pode ser transitivo indireto, e vai exigir a preposição a. Estou falando do verbo agradecer. O mesmo verbo agradecer, se ele for transitivo direto, ele não pede nenhuma preposição. Mas se ele for transitivo indireto, ele pede a preposição a. Então veja, quando é que ele é direto e quando é que ele é indireto? O objeto direto sempre será uma coisa para o verbo agradecer. E o objeto indireto sempre será uma pessoa. Ou seja, quando você completa o verbo agradecer com um objeto, se esse objeto for uma pessoa, então você vai ter que colocar o a, que é a preposição, e vai fazer do verbo agradecer um verbo transitivo indireto. Mas se o que você está agradecendo é uma coisa, não é uma pessoa, você tira o a, faz desse verbo agradecer um verbo transitivo direto, e o complemento dele, que não vai ter o a, vai ser chamado de objeto direto. Veja só. Aqui diz o seguinte: agradecer-lhe-ei os presentes, ok? E embaixo diz: agradecer o presente ao seu namorado. Vou explicar essa frase de baixo, que é menos complexa, depois a gente vai para de cima. Veja só. Quem agradece, agradece alguma coisa a alguém. Então, em dois complementos aí. O que é que a gente pode perceber? Que o que ele agradeceu foi o presente, é uma coisa, então não pode ter o a, porque a primeira regência do verbo agradecer é direta, não pode ter o é um verbo transitivo direto. Agora, a quem ele agradeceu foi a uma pessoa, então essa pessoa é transformada em objeto indireto, vai vir com a preposição a, olha aí, ao seu namorado, e o verbo transitivo, e o verbo agradecer, aliás, passa a ser também intransitivo e indireto. Ou seja, o verbo agradecer, ele tem quantas regências? Duas. Se a palavra que tiver na frente for uma coisa, você tira o a, então ele vai ser transitivo direto. Se a palavra que tiver na frente, que você estiver agradecendo, o vocábulo que tiver na frente for uma pessoa, você bota o a, porque ele vai ser transitivo indireto e o objeto vai ser indireto. Por exemplo, se eu disser assim, agradeci o menino, está errado, porque menino é pessoa, então eu tenho que dizer agradeci ao menino. Agora, se eu disser agradeci o governo, tá certo, porque governo não é pessoa, ok? Beleza? Deu para entender? Espero que vocês tenham entendido. Agora vamos ver o verbo aguardar. O verbo aguardar pode ser transitivo direto ou indireto. Esse é bom. Ele diz o seguinte, vamos por exemplo, que vai ser até mais fácil. Eles aguardavam o espetáculo. Eles aguardavam pelo espetáculo. Esse não muda o sentido, certo? O sentido é o mesmo, o verbo aguardar. Você faz dele o que você quiser. Se você quiser que ele seja transitivo direto, você não bota preposição nenhuma, certo? Aguardava o espetáculo. Mas se você diz ele aguardava pelo espetáculo, continua no mesmo sentido, botei a preposição aí per, tá vendo? Per mais lo, mais o, né? Então o que é que acontece? Esse verbo aguardar passa a ser transitivo indireto. Não tem como errar o verbo aguardar. Você faz dele o que você quiser. Se você quiser que ele seja direto, não bota preposição nenhuma na frente do complemento, que seria espetáculo. Antes, acompanhando o objeto, que seria espetáculo. Bota logo um artigo, ou direto, aguardava espetáculo. Só isso.
Mas se você quer fazer do verbo aguardar um transitivo indireto, bota a preposição na frente dele. Aí você transforma a palavra da frente, que está completando aguardar, em objeto indireto, e o verbo aguardar em transitivo indireto. Muito bem. O verbo aspirar. O verbo aspirar, ele tem dois sentidos, certo? O primeiro sentido é sorver. Se tiver no sentido de sorver, absorver, certo? Ele pede um objeto direto e não tem preposição. Mas se o sentido for de almejar, objetivar, desejar, pretender, ele pede um objeto indireto e tem que ter a preposição a. É muito fácil. Vou trocar em miúdos. Se o verbo aspirar for no sentido de chupar, certo? De sugar, ele é transitivo direto, não tem nenhuma preposição, certo? Mas se for no sentido de desejar, certo? De almejar, de pretender, ele é transitivo indireto e pede a preposição a. Veja, olha o exemplo, como vai ficar mais fácil. Ele aspirava a carreira de jogador. Nós temos o verbo aspirar. Esse verbo aspirar é no sentido de chupar, como quem está tragando, sorvendo a poeira do chão. Não, é no sentido de desejar. Então põe o a aí. Aí o a que você colocou, exigido pela regência do verbo aspirar, porque ele está no sentido de desejar, junta-se com o a, aceito pela palavra carreira. Aí os dois ais se fundem e a gente bota a crase agora, tá? Mas esse verbo aí, ele é transitivo indireto por conta do sentido, é a regência dele. Beleza? Deu para entender? Muito bem, vamos para aqui. Então, aqui ele diz, deixa eu ver se ele, deixa eu dar uma pausazinha aqui, para eu procurar, é aqui mesmo. Não admite a utilização do complemento li, o verbo aspirar, quando ele é transitivo indireto, que é o sentido de desejar, você não pode colocar lhe para ele, certo? No lugar desse lhe ou lhes, você coloca a ele, a ela, a eles ou a elas, ok? Também observa-se a obrigatoriedade do uso de crase quando for transitivo indireto, eu já disse isso, seguido de substantivo feminino. Eu já disse isso quando a gente veio para cá, olha. Eu disse aqui, ó, ele aspira a carreira de jogador. Quando a palavra da frente, que é o que está completando o verbo aspirar, é feminina, e o verbo aspirar exige a preposição a, então esses dois as se fundem, eu já disse, e a gente forma um fenômeno aí chamado crase, ok? Deixa eu colocar aqui um recurso para ver se fica melhor de entender. Bom, muito bem. Olha só, esse verbo aspirar aqui, ele está no sentido de desejar. E o que ele está desejando é a palavra carreira, que é feminina. Então, por natureza, a palavra carreira já tem um A escondidinho aí, por natureza, porque é feminina. Como esse verbo aspirar é transitivo indireto, porque ele está no sentido de desejar, então você tem que colocar o a. Aí o a que sai dele, da regência do verbo aspirar, mais o a aceito pela palavra carreira, vocês vão colocar esse azinho aqui, ó, com a crase, ok? Theo, e o outro aspirar, que não é no sentido de desejar, é no sentido de sorver, tá aqui em cima, ó, nessa frasezinha aqui, ó, veja só, aspiro o ar fresco do Rio de Contas, Veja que o verbo aspirar aqui, ele é um verbo transitivo, porque ele não tem sentido completo, mas ele transita para um objeto direto, uma vez que ele não está no sentido de almejar, de desejar, está no sentido de sorver, de cheirar, de tragar. Então, o ar fresco é o objeto direto e a gente não bota a preposição a, fazendo desse verbo aspirar, nesse sentido, um verbo transitivo direto. Espero que vocês tenham entendido, tá? Então, só reforçando, o verbo aspirar,
quando ele tem o sentido de desejar, pretender ou almejar, ele é transitivo indireto, vai pedir a preposição a. Certo? Se a palavra da frente for feminina, junta os dois A's e bota uma crase. Mas se você quiser substituir a palavra feminina, vai ter que substituir por a ele, a ela, a eles ou a elas. Certo? Vai ter que substituir lá o objeto indireto, sendo feminino ou não, por um pronome. Aí você vai substituir por a ele, a ela, a eles ou a elas. Esse verbo, sendo transitivo indireto, no sentido de desejar, pede a preposição a, mas para substituir por um pronome, ele não aceita o lhe. Ou lhe ou lhes. Muito bem. Então, aqui, nós temos o verbo agora assistir. O verbo assistir, ele também tem duas regências. Se for assistir no sentido de ver ou ter direito, aí você tem que botar a preposição a. Mas se for assistir no sentido de prestar auxílio, ajudar, aí ele pode ter ou não a preposição. Vou explicar, certo? E ainda tem uma terceira via. Se for no sentido de morar ou residir, ele, além de ser intransitivo, não vai ter objeto, mas ele necessita da preposição em. Assim, vamos fazer melhor. Estamos estudando o verbo assistir. Se ele tiver o sentido de ver, ele vai pedir ou ter direito, ele vai pedir a preposição a. Veja, assistimos, aí o que você está assistindo é no sentido de ver, então você vai colocar essa preposiçãozinha a aqui. A um bom filme. Por que foi que esse a não veio com a crase? Porque a palavra da frente é masculina. Se fosse feminina, juntaria os dois a's e colocaria uma crase, certo? Então vamos lá, olha. E se for no sentido de ter direito, aí também bota o a. Assiste ao trabalhador, ou seja, esse assistir não é no sentido de ver. Ele passa a ser agora para o sentido de ter direito. Assista ao trabalhador, ou seja, pertence ao trabalhador. O trabalhador tem direito. Então, assiste ao trabalhador, bota-se também a preposiçãozinha a. Certo? Então vamos lá, devagar. O verbo assistir, se ele tiver no sentido de ver ou no sentido de ter direito, aí a gente bota a preposição a, certo? Agora, se o sentido, vou deixar isso aqui para o final, ó, certo? Que é para aproveitar o embalo aqui, a explicação na mesma linha. E vou explicar isso aqui, ó. Se o sentido for de morar, veja como é diferente. Olha a primeira frase lá em cima. Assistimos a um bom filme. Não é morar, é ver. Aí bota o a. Mas nessa de baixo é de morar, ó. Veja só. Aspirando a um cargo público, ele vai assistir em Brasília. Como ele deseja um cargo público, ele não está assistindo, vendo, não. Ele está se mudando, ele vai residir em Brasília. Então, esse assistir está no sentido de residir ou morar. Aí ele é intransitivo, não tem objeto, mas você tem por obrigação de colocar essa preposição. Então eu vou fazer, nesses dois sentidos, eu vou fazer duas frases diferentes da que tem aqui como exemplo. Veja só. Se o verbo é assistir no sentido de morar, você vai dizer assim: ô fulano, você assiste ainda em que rua? Aí ela responde: eu assisto na rua 29 de junho. Por que na? Porque dentro de na tem em. E quem assiste no sentido de residir ou morar tem que assistir com em, botando a preposição em. Essa é a regência do verbo assistir no sentido de morar. Mas se for perguntando ou respondendo usando o verbo assistir no sentido de ver, aí você coloca a preposição a. Tenho que ir para casa porque eu vou assistir a minha novela. Bota o a, certo? Eu assisti ao filme da sessão da tarde, ao filme. Bota o azinho lá, certo? Agora, e se for assistir nesse sentido que eu deixei aqui por último, que é no sentido de prestar auxílio ou ajudar?
Então ele vai ser ou transitivo direto ou indireto e com a preposição a. Dessa forma, minha família sempre assistiu o Lar dos Velhinhos. Ou assim, minha família sempre assistiu ao Lar dos Velhinhos. Aqui não tem problema. Ou se for assistir no sentido de prestar auxílio ou ajudar, você pode fazer dele um transitivo direto sem o a ou um transitivo indireto com a preposição a. Beleza? Espero que tenham entendido. Esse verbo assistir também, quando ele for transitivo indireto, do mesmo jeito lá de aspirar, quando transitivo indireto, ele não aceita você trocar o objeto indireto por lhe. No lugar deles, você vai colocar do objeto indireto a ele, a ela, a eles ou a elas. Ok? Muito bem. Agora nós vamos para o verbo certificar. Ó. Ele é transitivo, o verbo certificar, direto e indireto ao mesmo tempo. Então, o verbo certificar, ele admite duas construções, óbvio, porque ele é verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Mas você ainda pode ter uma jogada, mesmo sabendo que ele é transitivo direto e indireto. Vamos lá. Quem certifica, certifica algo a alguém. Ou quem certifica, certifica alguém de algo. Você pode fazer essa jogada. Tal. Observa-se a obrigatoriedade do uso de crase quando o objeto indireto for um substantivo feminino, certo? Ou seja, como ele é transitivo direto e indireto, quando você for colocar a preposiçãozinha a na parte que cabe ao verbo certificar, quando ele for transitivo ou indireto, se a palavra da frente for feminina, você junta os dois ais que existem aí e representa uma fusão com o símbolo do acento indicador de crase, certo? Então, aqui diz o seguinte, certificou, olha, veja, então eu já usei o O como objeto direto, então eu agora faço um indireto, de sua posse, não tem problema, certíssima a frase. Desde que se tenha dois complementos, um direto e outro indireto. Não importa quem você vai colocar para direto e quem você vai colocar para indireto. O verbo certificar, ele vai ter que ter dois complementos. Sendo um direto, o outro tem que ser indireto. Ou vice-versa. Olha a outra frase. Certifico-lhe. Aí eu coloquei agora um objeto indireto. Então eu tiro a preposição agora, que seria empossado. Certificamos-nos, aí esse nós serve para os dois, eu vou olhar o da frente. Como eu coloquei a preposição, então o nós, o nos, ficou como objeto direto e de seu êxito no concurso passa a ser objeto indireto. Certificou o escrivão, olha, veja, o escrivão tem nenhuma preposição, tem só um artigo. Então o da frente vai ter que ter uma preposição. Do desaparecimento dos autores. Olha a preposição de aí dentro desse do. Deixa eu ver se consigo fazer melhor, explicar melhor um pouquinho, riscando. Então, olha só, o verbo certificar, ele tem duas transitividades. Ele é um verbo transitivo direto e indireto. Não importa se você diz que ele é direto e indireto ou indireto e direto. O que importa é que ele seja os dois. Então, o que é que você faz? Se você usou o direto, que eu usei aqui, esse ozinho, então desse de para frente é o indireto. Olha, a preposição de aqui. Se eu usei o li, que é indireto, do que para frente é direto. Certo? Aí agora, como eu não sei o nos, o que ele é, porque ele pode ser para os dois, o objeto direto ou indireto, eu olho para o complemento da frente. O complemento da frente tem um de. Então, daqui para frente é indireto e esse nos passa a ser o complemento direto, certo? Observando o quê? Que em todos os casos do verbo certificar, ele tem que ser transitivo direto e indireto, ou o contrário. Eu só não posso colocar dois diretos e dois indiretos, ok? É isso que eu não posso fazer. É bom lembrar que o, a, os
e as, quando completam verbos, eles só servem para serem objetos diretos, completando verbos diretos, certo? Objetos diretos. Já o lhe e o lhes, aqui, vou botar aqui em cima, lhe, ou lhes, certo? Ou lhe, ou lhes, ele serve para objeto indireto, certo? Salvo a exceção daqueles dois verbos, aspirar e o outro lá, que eu informei, eu disse a vocês ainda há pouco, certo? Que no lugar dele a gente coloca a ele, a ela, a eles ou a elas, ok? Então, lhe e lhes só serve para objetos indiretos e o, a, os e as para objetos diretos. Agora, metecé, nos, onde ele entra aqui, ó. Metecé, nos, vos servem para objeto direto ou indireto. Como é que eu sei? Se você usar o da frente com preposição, então ele vai servir metecé, nos, vos para objeto direto. Se você tirar a preposição do da frente, então ele vai ser o objeto indireto. É isso. Ok? Então vamos lá. Agora nós vamos ver a regência do verbo chamar. Acho fantástico o verbo chamar. O verbo chamar, ele pode ser, como está dizendo aqui, transitivo direto, pode ser transitivo indireto e pode ser transitivo direto ou indireto, certo? Quando indireto com a preposição a. Vai mudar aí o significado. Quando ele for um transitivo direto, sem nenhuma preposição, a regência dele vai ser direta, sem nenhuma preposição. Quando o sentido dele for de convocar, olha o exemplo, chamei todos os sócios, então eu chamei no sentido de convocar. Veja que não tem nenhuma preposição na frente do verbo chamar. Chamei todos os sócios. Todos não é preposição, porque você está convocando para participarem da reunião. Quando ele for transitivo indireto, significa invocar, clamar, certo? Chamei por você, então ele clamou, ele invocou. Olha a preposição por aí agora. Aí a regência dele é indireta e tem a preposição por, porque esse chamar, o significado dele é diferente do chamar de cima, esse primeiro exemplo, porque o chamar de cima, como o significado dele é convocar, aí a regência é direta e não tem preposição. Já aí embaixo, o sentido dele é de invocar, clamar, certo? Então ele é transitivo indireto e pede a preposição por. Beleza? Agora, quando for no sentido de cognominar, ou seja, no sentido de dar qualidade, aí você escolhe o que ele quer ser, não importa, ok? E essa aqui é diferente daqueles outros que eu disse para vocês anteriormente, que tinha que ser um direto e outro indireto, não podia ter dois diretos ou dois indiretos. Esse aqui é o único verbo, o verbo chamar, que ele não tem dois diretos nem dois indiretos, mas ele, mesmo no direto, ele admite preposição. Assim, ó, você pode dizer, chamaram-no, olha aí, irresponsável. Você usou um nó aí, um objeto direto, por exemplo. De novo, chamaram-no, outro objeto direto. Agora, você botou uma preposição de irresponsável. Esse irresponsável não é objeto, não. Ele é predicativo, é característica desse nó aí. Que ele pode vir ou não preposicionado. Mesmo diante do nó, que é um objeto direto. Olha, o primeiro, nó, chamaram-no, irresponsável, irresponsável não teve nenhuma preposição. Chamaram-no de irresponsável é o segundo exemplo. O de tem preposição, mesmo diante do nó, que é objeto direto. E mesmo assim não vai fazer o de irresponsável como objeto indireto, não. Chamaram-lhe, aí esse lhe é objeto indireto, que eu já disse que o lhe e o lhes só serve para objeto indireto. E a qualidade, a característica irresponsável está sem a preposição, mas poderia vir também. Chamaram-lhe de irresponsável, está aqui do outro lado, aqui, ó. Certo? Não tem problema. Então, o verbo chamar, ele, no sentido de apelidar, cognominar, você pode usar objeto direto, objeto indireto
E a característica, o apelídio, você pode botar com preposição ou não. Esse apelídio se chama predicativo do objeto, ou direto ou indireto, ok? No caso aqui, chamaram-no irresponsável, o nó é objeto direto, o verbo chamar está no sentido de cognominar, então ele é transitivo direto. E o irresponsável é predicativo desse nó, desse objeto direto. Já na segunda frase, chamaram-no de irresponsável, continua, o nó é objeto direto, o verbo chamar está no sentido de apelidar, de cognominar, é transitivo direto, e o de irresponsável é predicativo do objeto direto, mesmo estando com preposição, porque a regência aceita a preposição diante do predicativo, certo? Seja ele do objeto direto ou do objeto indireto. Espero que vocês tenham entendido de coração. Então, agora nós vamos ver o comportamento do verbo chegar e ir, certo? Olha, o verbo chegar e ir, eles são intransitivos. E significa o quê? Que eles não pedem complemento. A palavra que estiver na frente não está completando o sentido do verbo chegar, nem do verbo ir, certo? A palavra que está na frente do verbo chegar e ir é sempre um lugar, uma circunstância, certo? E aqui é interessante porque o verbo chegar e ir, eles admitem a preposição a, certo? Ou para, às vezes. Que eu vou explicar quando você usar a ou para. No popular, no dia a dia, as pessoas usam em, mas está errado. Por exemplo, a gente diz, cheguei em casa. O verbo chegar e o verbo ir, segundo a regência normativa, esses dois verbos são intransitivos e não tem complemento. O complemento é uma circunstância, um lugar, e a preposição exigida é a preposição a ou para, que eu vou explicar quando usar o para, tá? E nunca em. Então vamos lá. Aparentemente, desculpa, eles têm complemento. Aparentemente tem complemento. Só que não é um complemento. Pois quem vai a algum lugar. E quem chega de algum lugar. Porém, a indicação de lugar é uma circunstância, eu não disse a vocês? Ou seja, é um adjunto adverbial de lugar. E não um complemento. E não uma complementação. Então, o verbo chegar e o verbo ir, eles não são transitivos. Eles não admitem objetos. Certo? Por isso que você não pode chegar em, você tem que chegar a. Você não pode ir em ou ir na. Você tem que ir a ou ir para. Vou explicar. Esses verbos exigem a preposição a. Tá vendo? Não sou eu que estou dizendo, não. Eles exigem a preposição a na indicação de destino e de na indicação de procedência. Ok? E ainda pode ter o para, que eu explicarei daqui a pouquinho. Quando houver a necessidade da preposição a, seguida de um substantivo feminino, ou seja, quando vocês forem usar para esses dois verbos, chegar aí, a preposição a, e a palavra da frente desse a for uma feminina, então junta os dois ais e bota um acento indicador de crase. Por exemplo, vou à Bahia. Olha o verbo ir aí, ó. Então quem vai a. Já tem um A escondido. E a palavra Bahia aceita um A. Então esses dois A's dão uma batida um no outro, dão um choque, e aí a gente representa com esse acentozinho, indicador de crase. Então, bota na cabeça. Quem vai, quem chega ou quem vai, o verbo chegar e o verbo ir admitem a preposição a na indicação de destino e de na indicação de procedência. Certo? Aí você vai dizer, ô Theo, e o para? Olha, fácil. É o mesmo destino. Se o a é um destino que você vai e volta, bota o a. Mas se é um destino que você vai e fica, no lugar do a, você bota para. Pronto, só a diferença é essa. Ok? Muito bem. Então, no emprego mais frequente, usam as preposições a e não em. Frequente aí está com trema, mas não era para estar, ok? O material... eu não deu tempo de corrigir. Mas vocês corrijam aí, por favor. Então, olha lá, o verbo chegar. Cheguei tarde à escola. Olha o verbo chegar. Quem chega
chega a algum lugar, e nunca em, aí bota o A. Qual é o lugar que ele chegou? Escola, não é feminino? Então o A, exigido pela regência do verbo chegar e do verbo ir, certo? Bate na palavra feminina escola, então esse tem um AI subtendido, esses dois A's, ele é representado com esse símbolozinho aí, com esse acento grave, que é o acento que representa a crase. Fui ao escritório de mau humor. Então veja só, o verbo ir aí, que está conjugado, está na forma de foi ao escritório ou fui, tanto faz, é o verbo ir. Então quem vai a e não em. Se você disser fui no escritório, a gente diz no dia, mas está errado, porque o verbo ir, a regência dele diz que ele é intransitivo e você tem que colocar a preposição de para indicação de procedência e a na indicação de destino. Por isso que diz, fui ao escritório, que é o destino. Então tem que ter esse azinho aí. Se a palavra escritório fosse feminina, esses dois A's, ó, pá, bateria um no outro e seria grafado com acentozinho indicador de crase. Ok? Então aqui diz, ó, eu já falei isso para vocês embaixo. Se houver ideia, que também tá com acento, mas não tem mais. Se houver ideia de permanência, o verbo ir, ao invés de colocar o A, bota para. Fui à Bahia. Mas aí eu sei que eu vou e volto. Mas eu fui para a Bahia, eu fui lá residir, ou passar um tempo que eu não sei determinar. Certo? Um exemplo aqui. Se for eleito, ele irá para Brasília. É um tempo indeterminado. Ninguém sabe quanto tempo vai durar lá direito. Certo? Quando indica o meio de transporte no qual se chega ou se vai, esse é interessante. Então, somente aí ele admite, aceita, exige a preposição a, certo? Por quê? Porque você diz assim, cheguei no ônibus da empresa, tem o em aí desse nó. Por quê? Porque você está dentro dele. Quando você estiver dentro dele ou montado em alguma coisa, no transporte, por exemplo, aí você, no lugar do para ou do de, o do a, você pode colocar o em, porque você está dentro, certo? A delegação irá no voo 300. Aí agora admite o em. Mas caso contrário, caso seja procedência, certo? Ou destino, se for destino, você vai colocar a preposição a, certo? Ou para, se for um destino que o cara vai demorar, ou você não sabe a duração, né, de quanto tempo ele vai passar lá. E se for na indicação de procedência, aí você bota o de, né? Ok? Então, resumindo, o verbo chegar aí, vamos usar sempre a preposição a, certo? Quando ele indicar destino. E de, quando ele indicar procedência. Ok? E nunca em, quando indicar destino ou procedência, certo? Muito bem. Só se usa o em, como eu já disse aqui, se você vier dentro do transporte, dentro, certo? Ou em cima, como por exemplo, cheguei no cavalo. Pode botar, porque você está em cima dele, ok? Beleza, ou fui no cavalo para a escola. Também pode, porque você está montado. Já não é mais procedência, certo? Já indica aí meio de transporte, beleza? Muito bem. Vamos ver aqui o verbo agora custar, a regência dele. Eu gosto desse verbo também, as pessoas usam no dia a dia de maneira errada. No sentido de ser difícil, será transitivo indireto, com a preposição a. Quando o sentido for de ser difícil. Nesse caso, terá como, vou mudar para cá, para a gente ver aqui, terá como sujeito aquilo que é difícil, nunca a pessoa que será o objeto indireto. Ou seja, custou-me acreditar em fulano de tal, Hipocárpio, nome complicado. Então veja só,
Então, esse verbo custar é ser custoso, ser difícil. Ficou difícil para mim acreditar em fulano. E acreditar em hiporcápio é o sujeito, é aquilo que é difícil, certo? Nunca a pessoa que será o objeto indireto, ok? Ou seja, quando você diz assim, custa a algumas pessoas permanecer em silêncio, Bom, eu estou olhando para o tempo aqui, estou vendo que vai ficar comprido, eu vou ter que dividir o vídeo, né? Mas deixa eu terminar o verbo custar bem rápido e vou trocando em miúdos, resumindo. O verbo custar, ele só não pode ter sujeito de pessoa. Por exemplo, eu estou resumindo, tá? Eu vou ser bem rápido porque o vídeo está... Senão passa o tempo e não dá para eu vou dividir e vou fazer em 2 vídeos. O verbo custar eu não posso dizer assim, José custou a entender isso. Não, porque o sujeito é de pessoa, eu não posso botar sujeito de pessoa no verbo custar. Eu tenho que dizer assim, custou a José, então esse a José passa a ser o objeto indireto. E o verbo custar não tem sujeito aí, porque o sujeito do verbo custar é aquilo que é difícil, que é custoso, certo? A não ser que seja um sujeito de coisa, porque o verbo custar passa a ser custar no sentido de custo, de preço. Então, estes sapatos custaram R$50. Então, pode ter sujeito agora, porque o sujeito não é uma pessoa, é uma coisa, estes sapatos. Então, fechando, o verbo custar não pode ter sujeito de pessoa. Você tem que fazer o sujeito... Ele vai passar a ser objeto indireto. Custou a Maria. Aí a Maria é objeto indireto. Custou a Maria entender o verbo custar, por exemplo. Certo? Agora, se você disser assim, essa casa custou R$50.000, essa casa pode, como sujeito, porque não é pessoa. É assim o verbo, a regência do verbo custar. Então, eu vou dividir esse vídeo e vamos partir do verbo esquecer e lembrar. Certo? Muito bem.